Daí o Oswaldo e o de Paula que fizeram os trabalhos. Quem que tirou o sangue da criança? O de Paula. Como que fez? E cortou o pescoço da criança. Um crime brutal, um corpo sem vida encontrado em uma pequena cidade do Paraná. Um menino de apenas 6 anos que desapareceu a caminho da escola e nunca mais voltou para casa. O caso chocou o país e mais de 30 anos depois continua cercado de dúvidas, contradições e mistério. Este é o caso do Evandro Ramos Caetano, um dos episódios mais perturbadores da história criminal brasileira. Evandro, um menino alegre, estudioso e cheio de sonhos, saiu de casa vestindo um uniforme escolar, mas ele nunca chegou à escola. As horas viraram dias. A família espalhou cartazes, fez apelos emocionados e se uniu com vizinhos em buscas incansáveis, mas nenhum sinal do garoto foi encontrado. O que ninguém imaginava é que aquele desaparecimento daria início a uma das histórias mais sombrias e confusas do Brasil. Sete dias depois, um trabalhador encontrou algo em uma área de mata. O corpo estava mutilado, sem a cabeça, sem órgãos, com sinais de violência extrema. A imprensa local não poupou palavras e chamaram o caso de ritual satânico. A cidade mergulhou em um clima de medo e histeria coletiva. Pressionada pela opinião pública e pela mídia, a polícia precisava de respostas e rapidamente de culpados. Pouco tempo depois, 7 pessoas foram presas, todas ligadas à influente família Abage, entre elas Celina Abage, ex-primeira-dama da cidade, e sua filha Beatriz Abage. As duas confessaram o crime. Que horas você levou o guri lá na casa do Oswaldo? Entre 2 e 3 horas. Levou a criança e deixou presa lá no quartinho. E daí? O pai dela que ficou cuidando da criança? Não, ninguém ficou cuidando, ficou trancada lá a criança. Mas a única pessoa que tinha a chave daquele local era o Guardelli. Daí o Oswaldo e o de Paula que fizeram os trabalhos. Quem que tirou o sangue da criança? O de Paula. Como que fez? E cortou o pescoço da criança. Por que ele? O de Paula que mandou. De Paula que mandou que fosse uma criança loira de olho claro. Cortou a mão, cortou outra mão, a orelha, um dedo do pé. E foi posto tudo numa cumbuquinha de barro e foi levado numa casinha pequena que tinha perto do portão de entrada. Quando eu comecei a fui mexer na criança, do lado de cá, ela disse que estava errado. Então ela mesmo pegou a coisa e começou a fazer. Pegou o que, seu Vicente? Uma faca e uma serra. Eu sei que na hora eu passei mal, inclusive a própria filha dela passou mal, saí pra fora, fui vomitar. A filha dela passou mal também, foi vomitar. Eu tô super arrependido, eu devia ter denunciado isso no primeiro dia, nem que isso custasse minha vida. O país acreditou que o mistério estava resolvido, mas o que parecia o fim de uma história estava apenas começando. Anos depois surgiram revelações chocantes. As confissões haviam sido obtidas sob tortura. Os suspeitos relataram espancamentos, choques elétricos, sufocamento e até simulações de afogamento. Tudo isso para confirmar a narrativa de um suposto ritual de magia negra. Amarravam uma toalha, molhava na mão assim e dava pancada aqui assim. E por causa disso aí a gente acabou falando, né? Não tem como não falar. Ninguém chegou pra mim e perguntou, você é culpado ou inocente? Sempre que ia falar alguma coisa, era na base do tapa, era na base do bufetão, era na base do espancamento, você queria que contasse uma história. E nós no medo, nós no apavoramento, acabamos contando a história que ele queria. A realidade é essa. Com a blusa, assim, sem água, assim, punha no rosto e apertava. E me jogava na cama e dava um soco na costela, no estômago. E por trás davam com as mãos, assim, e eu desmaiava. Daí quando vinham, davam, ficava tonta e desmaiava. Me seguraram pelos braços e pelas pernas, me tiraram a roupa. E o primeiro que veio me violentar, caiu a venda e eu vi o rosto dele. E ela, mãe, pelo amor de Deus, fale o que eles que pedirem para falar, porque eu não aguento mais, eles vão nos matar. Daí você falou o que, minha filha? Eles querem que fale que nós matamos um menininho.
O caso, que já era trágico, se transformou em um pesadelo de manipulação, abuso e injustiça. Durante os julgamentos, inúmeras inconsistências vieram à tona. Laudos contraditórios, provas frágeis e testemunhos confusos. Não, quem matou? De Paula. Quem cortou? Ai, meu Deus, isso não é verdade. Osvaldo? Tô Quem ajudou a inventando segurar a isso. criança? Eu tô inventando pra... Não. Quem tá inventando? Não, nada, eu tô falando sozinho. E daí? Daí o Osvaldo e o de Paula que fizeram os trabalhos. Quem que retirou sangue da criança? O de Paula. E o mais chocante, nenhuma prova física ligava os acusados ao crime. Mesmo assim, o caso se arrastou por décadas, entre prisões, absolvições e novas perícias. As Abages chegaram a ser condenadas e depois absolvidas. Por muitos anos, o caso Evandro ficou esquecido. Até que em 2018, o jornalista Ivan Mizanzuki lançou o podcast Projeto Humanos, o caso Evandro. O programa revelou falhas graves na investigação, erros processuais e gravações que jamais vieram a público. O podcast reacendeu o interesse nacional e expôs uma dura verdade. O caso pode ter sido mal investigado desde o início e o verdadeiro assassino do Evandro pode nunca ter sido identificado. O caso Evandro escancarou as falhas da polícia e do sistema judicial, mostrou o poder da mídia em criar narrativas e destruiu vidas, tanto da vítima quanto dos acusados. Evandro, com apenas 6 anos, tornou-se um símbolo de inocência perdida. E o caso, um lembrete doloroso de como a busca por justiça pode, muitas vezes, se transformar em injustiça. 3 décadas se passaram, mas a pergunta permanece. Quem matou Evandro Ramos Caetano? Foi um crime ritualístico, um assassinato isolado, ou resultado de uma investigação tomada pelo desespero? Mas enquanto o mistério permanece, o nome de Evandro continuará ecoando, como um retrato sombrio da dor da injustiça e da manipulação humana.